Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo, eu sou Ed Van Feel e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 13, A Lei da Atração. Cerca de 6 semanas depois, Vanna não tinha nenhuma noção de que sua roupa era ligeiramente distrativa para jovens púberes. Felizmente, depois das primeiras pancadas com a espada de madeira, os jovens púberes aprenderam a prestar atenção em outras coisas além das pernas e decote da guerreira. Alguns não tinham talento para a coisa. Outros poderiam ter, mas ainda era cedo para dizer. Romano tentava não alejar nenhum de seus alunos, enquanto Gruff tentava gritar menos, pensando nas possibilidades de alguns daqueles rapazes renderem uma sacola de moedas de ouro. Dermond de Bru passou a ser uma presença constante no campo, pois gostava de acompanhar os avanços dos jovens. Era um homem muito culto e Duck tinha longas conversas filosóficas com ele, o tipo de conversa que não conseguia ter com os amigos. Naquela tarde ensolarada, Dermond de Bru observava com o jovem noviço o trabalho no campo da janela do quarto de Duck, no segundo andar. Ainda estão crus, mas com um pouco de treinamento estarão prontos em pouco tempo, dizia Duck. Sim, claro. Dermond parecia distraído, olhando os movimentos dos guerreiros lá embaixo. Os aprendizes se empolgaram com a possibilidade de serem escolhidos, e todos estavam se esforçando muito. Como em toda a escola, havia os favoritos. Um jovenzinho que se destacava era o filho de uma camponesa da região. Era um dos mais jovens e sonhava com a vida de cavaleiro em justas pelo mundo. Não tinha compleição forte, sendo um tanto magro demais. Porém, sua agilidade compensava de longe esta limitação que certamente lhe era imposta pela idade. Seu nome era Vincent, e tinha um rosto belíssimo, com traços tão finos que poderia ser confundido com uma moça se colocasse um vestido. Os cabelos finos sempre estavam sobre os olhos azuis, e tinha sempre um sorriso quando ouvia seu nome. Vincent estava sempre ajudando no que podia dentro do campo, o que o fez ganhar a simpatia de todos. Tanto alunos quanto professores acabavam tendo seus favoritos. Romano era um dos professores mais queridos, enquanto a maioria dos alunos tentava evitar Gruff, pelo seu temperamento infernal. Os instrutores também acabavam se afeiçoando mais a uns do que a outros. Isso ficou bem claro com Vanna, que começou a dar cada vez mais atenção a Vincent. Todos sabiam que ele era o queridinho de Vanna. O amor era recíproco. Vanna também era a favorita de Vincent. O tempo dedicado estava dando resultados, pois o rapazinho magrelo estava aprendendo todas as técnicas de esquiva que o prestigiavam no combate. Vanna arrumou para ele uma espada mais leve, aumentando sua velocidade e precisão durante o treino. E era para ele que Dermond olhava naquele momento. Quem é aquele rapazinho? Vincent tem evoluído bastante. É muito jovem ainda, tem apenas 16 anos e precisa ganhar mais corpo, mas pode ser uma excelente aposta para o Duque. Sim, estou vendo. Ele parece ter um carinho especial pela guerreira. Duck riu. Sabe como são os meninos nessa idade? Dermond voltou-se para Duck com um velho sorriso gentil. Um chá cairia muito bem, não acha? Claro, vou preparar um agora mesmo. Em alguns minutos, o noviço entrou na alcova do segundo andar, de onde observavam o treinamento com 2 canecas de chá quente. Parou quando viu Dermond com o elmo nas mãos. Oh, me desculpe, sorriu o senhor. Eu o vi naquela prateleira e o achei de incrível beleza. Um trabalho de arte realmente muito fino. Duck lhe entregou a caneca e Dermond colocou o elmo de lado. Me perdoe, não quis ser intrometido. Não, não foi nada, disse o rapaz. Tomaram um pouco do chá. Dermond continuava olhando para o elmo. Desculpe perguntar, mas quem foi o ferreiro que o fez? Tenho certeza de que o Duque adoraria um trabalho desses. Não sabemos. Estava na bolsa de um amigo. Não sabemos onde ele conseguiu. Oh, e será que esse seu amigo não sabe? Ele está morto. O homem fez uma expressão de profundo sentimento. Eu sinto muito, disse ele com voz baixa. Eu sei como é perder um companheiro de armas. Tomaram alguns goles de chá em silêncio, enquanto olhavam a movimentação lá embaixo. Naquele momento, Vanna percebeu que eles estavam na janela.
abriu um sorriso e acenou para eles, que retribuíram. Vermont viu o olhar de Dirk pousar sobre a moça com um sorriso. É uma bela moça. Hã? Ah, sim, sim é. E faz ótimos bolos. Sim, faz. E tem belas pernas. Dirk enrubesceu e eles riram juntos em cumplicidade. E parece gostar de você, concluiu Dermont. Dirk terminou o chá e colocou a caneca sobre uma cômoda. Quer ir até lá embaixo? Perguntou o rapaz. Não, já viu bastante por hoje. Voltarei amanhã. Dermont pegou seu manto deixado sobre uma cadeira e o colocou sobre as roupas. Mas antes que eu vá, me permite dizer uma coisa, meu jovem? Dirk parou para prestar atenção. A vida é muito curta. Eu estou velho e posso lhe dizer isso. Quando menos esperar, seu rosto não será mais tão belo, seu corpo não será mais tão ágil, e as donzelas não estarão mais tão interessadas em você. Procure aproveitar mais a vida, menino. Beije a moça e use o que lhe foi dado. A divindade sempre coloca em nossas mãos o que foi feito para nós. Se esperar demais, vem outro e acaba pegando o que é seu. A divindade também não é muito paciente, sabe? Dermont lhe entregou o elmo, então sorriu mais uma vez e saiu em seus passos lentos e pesados, descendo devagar a escada de madeira, segurando o corrimão para não cair. Dirk o acompanhou, ajudando-o até chegar à sua carruagem. Com o passar dos dias, a vida parecia se estabelecer numa rotina. Havia aprendizes entrando e saindo do campo. Entravam empolgados de manhã e saíam doloridos pela tarde, apenas para voltarem empolgados de novo na manhã seguinte. Dermont de Bru se tornou uma agradável presença no campo, com seu sorriso confortador e sempre uma palavra amiga para quem quer que cruzasse seu caminho. Até que um dia, algo quebrou aquela rotina. Romano estava na casa quando alguém bateu na porta. Tinha ido pegar suas cartas para entregar ao mensageiro quando fosse à cidade mais tarde. Imaginou que era mais algum aluno perdido ou contundido pedindo socorro quando abriu a porta, mas se deparou com um sorriso conhecido. Tottenrock, o rapaz abriu um sorriso. Que bom vê-lo por aqui. Entre. O mago entrou, observando o trabalho feito no lugar. Pensei em passar aqui para dar um alô e ver como estão indo, disse ele. Estamos indo bem, na verdade, respondeu Romano com um sorriso de satisfação. Você está sozinho? Perguntou Totti. Romano estranhou por um segundo a pergunta, mas imaginou que era uma maneira de perguntar onde estavam os outros. Van e Gruff estão treinando os novatos. Dirk está acompanhando o visitante no campo. Romano se virou enquanto falava para pegar os 3 pintinhos que apareceram do nada. Já estavam bem maiores, sendo lindos galetinhos. Ele construiu um viveiro para eles, mas sempre que podiam, eles entravam em casa e andavam atrás de Vanna. Totten se aproximou um pouco mais. Eu estava de saída, mas vou voltar logo, disse Romano ainda de costas. Levantou-se com as 3 aves no colo e se assustou em ver que Totti estava muito mais perto dele do que quando se abaixara. Se importa se eu esperar aqui? Perguntou Totti. Claro que não. Se precisar de alguma coisa, pode pedir para as meninas lá fora ou esperar um pouco, pois Dirk já deve estar vindo. Romano saiu, levando as aves com cuidado para a segurança do seu poleiro antes de sair. Poucos minutos depois, Dirk entrou na casa acompanhado de Dermont. Conversavam sobre um tema antigo e muito discutido entre catedráticos e filósofos. O homem era essencialmente mau ou bom? É possível corromper um homem bom até que ele traia sua própria essência? Dermont era um homem estudado e muito inteligente, e Dirk gostava de ter alguém com quem discutir os grandes assuntos filosóficos que faziam Vanna e Romano bocejarem. Gruff nem se dava ao trabalho de ouvir, sumindo assim que ele começava a falar. Subiram as escadas para ver o treinamento da janela do quarto de Dirk, que dava vista para toda a parte leste do campo, onde Vanna e Gruff estavam ensinando os novatos a montar naquele momento. Quando Dirk abriu a porta, encontrou Tottenrock em seu quarto, segurando o elmo. Olá, Tottenrock, que surpresa! E, imediatamente, Tottenrock foi jogado por um raio contra o teto e então caiu pesadamente no chão. Dirk virou-se para ver de onde viera o ataque e deparou-se com a expressão fascínora de Dermont. O quê? Dermont afastou-o com o braço e avançou para o homem caído de bruços que tentava se levantar, atordoado. Deu um murro em seu rosto, terminando de desacordá-lo. Dirk o arrancou de cima de Totti e o jogou longe, enquanto tentava proteger o homem caído.
Ficou louco? Dirk ficou de pé, perto de Tottenrock, esperando mais alguma reação de Dermont, mas este pareceu se acalmar e não demonstrou nenhuma intenção de atacar. Desculpe, rapaz, mas este homem não é seu amigo. Dirk não entendeu, mas virou o corpo caído e se deparou com alguém que lhe despertou memórias tão assustadoras que a cor lhe faltou. No Hassan, ao ver algo acontecer no andar de cima, Romano voltara correndo. Levou o mesmo choque ao reconhecer o homem caído no quarto. Pensando rápido, Romano pegou cordas e uma mordaça, pois sabia o estrago que magos podiam fazer com palavras. E foi assim que o mago mais perigoso da região foi parar bem em suas mãos. Wanda e Gruff foram chamadas e os alunos foram dispensados mais cedo naquela tarde. No Hassan ainda estava desacordado, sentado numa cadeira no meio da sala. Suas mãos estavam bem amarradas atrás das costas e uma firme mordaça o tornara inofensivo. O que ele veio fazer aqui? Perguntou Gruff. Talvez possamos interrogá-lo, sugeriu Vanna. Não se arrisquem desnecessariamente, meus queridos amigos, disse Dermont. No Hassan Volbar é conhecido por sua malícia e esperteza, e basta que o deixem falar que mentiras jorrarão de sua boca. Isso se ele não lançar um raio diretamente em suas cabeças na primeira palavra que pronunciar. Você também é um mago? Perguntou Dirk, que se lembrava do poder mágico que não só fez com que o disfarce de Noaçã não surtisse efeito em Dermont, como também atingiu o mago de surpresa com o raio elétrico saído de suas mãos. Não, meu jovem, respondeu Dermont. Sou um sacerdote. Sou conselheiro espiritual do Duque desde que ele era bem pequeno e o destino quis levar seus pais tão precocemente. O mago amarrado começou a acordar. Abriu os olhos de vez e tentou dizer algo com expressão de terror, mas as palavras foram abafadas pelo pano. Se me permitirem, disse Dermont, posso levar este criminoso diretamente para a prisão agora mesmo. Não, pode deixar, disse Gruff. Nós cuidaremos disso. Está bem. Dermont pareceu um pouco desapontado. Desejo sorte, então. Ele se dirigiu para a porta, dizendo que voltaria no dia seguinte. E para terem cuidado, Noaçã era um homem muito perigoso. Depois que ele partiu, Gruff respirou aliviada. Que bom que ele não sabe que tem uma recompensa. Eles fitaram os olhos azuis do mago, cuja expressão mudara do pânico para o ódio. E aí? Perguntou Vanna. Tentamos falar com ele? Não demorou muito para chegarem a um acordo. Não falariam com Noaçã. Eles já mostraram o que podia fazer e preferiram deixar isso com o patriarca e sua força de guardas. Assim, o levaram para a cidade e o entregaram ao capitão da guarda, um homem alto e loiro com cara de poucos amigos, deixando olhares surpresos por onde passaram. Noaçã foi colocado numa cela e sacerdotes foram chamados. Eles foram dispensados. Passaram na pensão onde Tottenrock estava, pois se preocuparam com sua segurança. Felizmente, ele estava bem e não vira nada de suspeito enquanto estivera ali. Ele também explicou que o feitiço utilizado fora o de Glamouri, mas num nível extremamente avançado, pois imitava com perfeição a imagem de outra pessoa, ao invés de simplesmente causar alguns efeitos ópticos, como tornar alguém mais alto, mais bonito ou mais loiro. A recompensa foi paga, e mesmo sob protestos de Gruff, ela foi oferecida a Dermont, já que, tecnicamente, fora ele quem capturara o criminoso. Dermont, no entanto, sorriu e agradeceu a gentileza. Ele já tinha todo o dinheiro de que precisava e o homem não teria sido capturado se não fossem por eles. E isso os intrigava. Por que, afinal, Noaçã tinha ido atrás deles? Estivera sozinho com o Romano. Poderia tê-lo matado se quisesse, mas não o fez. Talvez ele quisesse que todos estivessem juntos. Ou talvez ele estivesse procurando alguma coisa, sugeriu Vanna. Ele estava com aquele elmo nas mãos quando eu entrei, observou Dirk. Mas o elmo não era do Nike? Perguntou Gruff. Não, o elmo estava na mochila de Nike e nós deduzimos que era dele, pensou o romano. Mas Nike era um ladrão. Ele pode ter roubado o elmo do castelo antes de nos encontrarmos com a cobra gigante. Com um raciocínio lógico, os direcionando para o elmo, resolveram levá-lo para Tottenrock. Este não conseguira decifrar as inscrições nem sentir nenhuma magia nele. A princípio, era um simples elmo bem trabalhado. Para eliminar qualquer dúvida, Totti levou o elmo na Guilda dos Magos e, depois de longa análise, a conclusão foi exatamente a mesma. Era apenas um elmo. Felizes com mais um sucesso inesperado e um dinheiro bem-vindo,
Eles se reuniram na tabela Croissant, a mais cara da cidade. Beberam e comemoraram os bons ventos da mudança. No final, Romano cismou de repartir a conta. Groove insistiu que só tinha tomado um copo de suco e acabaram brigando porque nem todos tinham comido a sobremesa. Mesmo assim, tinha sido um ótimo dia. Até a próxima!